Hoje é dia histórico, compartilho com vocês o nosso primeiro vídeo do nosso podcast, que com certeza vai ficar registrado e entrará para a história desse nosso podcast. Apresento para vocês aqui o médico Dr. Everton Benassuni, o homem responsável, como eu digo. O propósito é cuidar de pessoas, cuidar de vidas, levar a maior dor que as pessoas têm. Todo mundo doente tem que procurar um médico. A dor maior do ser humano é essa. Então, eu trouxe um homem de uma referência fora da curva, um homem que mora em Mocajuba, mas ao mesmo tempo está viajando o mundo todo, um homem que todo momento está se atualizando nessa medicina, que é uma medicina tão concorrida e que você tem que ter os melhores conhecimentos para aplicar na prática. Doutor Edson, seja bem-vindo. O nosso podcast está muito honrado em poder trazer um homem de um conhecimento fora da curva. Por quê? Você não compra informações que vamos se dizer como um fuxico, mas vocês compram informações que transformam problemas, solucionam problemas e até mesmo desejos e modificam a vida das pessoas. Doutor Everton, seja bem-vindo. Obrigado, estou honrado de participar desse podcast, ser o primeiro entrevistado desse podcast e eu espero que seja o primeiro de muitos, seja um sucesso o podcast. Bom, vou começar me apresentando, né? Eu sou médico formado já há 12 anos pela Universidade Federal do Pará. Fiz especialização em pediatria também na Universidade Federal do Pará e também tenho uma outra especialização em ultrassom que eu fiz no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Fora vários outros cursos que eu venho fazendo e atualizações. Enfim, né? A gente não pode parar, né, Tony? Com certeza. E eu espero que esse podcast possa trazer muito conhecimento, né? Que muitas pessoas se inspirem no que a gente pode trazer de bom para esse podcast hoje. E desejo todo sucesso para esse podcast durar aí por muitos anos, viu, meu amigo? Com certeza agradeço e com certeza esse podcast vai durar. O tema que nós aqui escolhemos foi um tema que realmente traz a nossa vivência. A nossa vida é uma história que pode ser contada e estimular outras pessoas a alcançarem os seus sonhos. Por isso que o tema hoje, doutor Everton, é sonhos e medos. O que te limita, o medo que te impede de realizar o teu sonho? Porque sonhos são feitos para serem realizados. Mas durante a minha, a sua, de milhares de brasileiros, a trajetória, tem o medo. Tem aquele fator externo que atrapalha. Eu queria que você comentasse sobre um pouco sobre sonhos e depois sobre medos, o que limitou você durante a sua jornada, que hoje é uma carreira de sucesso. É, o medo, ele faz parte de todo mundo, né? Então, tudo que a gente almeja fazer, os sonhos que a gente deseja realizar, ele sempre vai vir acompanhado do medo, né? O medo da frustração, o medo de não dar certo. Mas, ao mesmo tempo também, a gente tem que tentar sempre estar superando esse medo para que isso não venha atrapalhar o que a gente deseja, o que a gente almeja para ser cada vez melhor. Né? Tu me fizeste com essa pergunta e recordar dos tempos em que eu ainda estava no ensino médio. Né? Foi um tempo que eu sempre tive um sonho de fazer medicina, mas por ser de uma família não muito abastada, eu achava sempre que esse sonho podia ser algo improvável, né? Podia ser algo inalcançável. Mas eu sempre tive em mente uma coisa: se eu viver até os 80 anos, eu terei pelo menos uns 50 anos para trabalhar numa profissão. E eu nunca quis que essa profissão fosse algo que não me deixasse feliz. Imagina você trabalhar 40, 50 anos em algo, não se sentindo plenamente realizado, né? Feliz, né? Mas assim, quando eu fiz a primeira vez vestibular para medicina, não passei, eu não tive a resiliência suficiente para reiniciar de novo outro ano no cursinho e tentar ir atrás do sonho, que era fazer medicina. Então eu acabei indo para a faculdade de enfermagem e, não sei se infelizmente ou felizmente, quando eu estava no quarto ano da faculdade, eu decidi largar tudo depois de uma situação muito constrangedora. Posso contar? Fique à vontade. É, eu estava numa prática da faculdade que era dentro do bloco cirúrgico, que era enfermagem no bloco cirúrgico. E
o paciente que ia ser operado no dia que eu estava lá de serviço, ele já estava sedado, né? Estava já dormindo, sedado, e a minha professora me pediu para eu colocar uma sonda vesical no paciente. É uma sonda que a gente coloca, né, no pênis do paciente para que ele fique urinando durante a cirurgia. E na hora que eu fui colocar a sonda, o paciente sedado, anestesiado, ficou de pênis duro, né? Ficou de pênis ereto, né? E, e aí todo mundo no bloco começou a rir de mim, dizendo que eu ressuscitava os mortos, né? E aquilo foi muito constrangedor para mim. Parece uma bobagem, né? Mas quando eu cheguei na minha casa, eu falei com meus pais que eu não queria mais voltar. Que eu queria fazer medicina. Eu não queria mais estar ali. Eu não me sentia bem mais de estar ali. E aquilo ali foi a gota d'água. E a minha mãe, ela me criticou porque a minha mãe é enfermeira. Ela achava que eu tinha que terminar a faculdade de enfermagem para depois tentar fazer medicina. Mas o meu pai, ele sempre foi um cara que ajudou muita gente em tudo que a gente queria a respeito de estudo, de educação. Mesmo meu pai tendo só a sétima série, mas o meu pai sempre foi uma pessoa que incentivou a gente a estudar. E aí eu fiz uma promessa na época para minha mãe. Eu falei para ela assim, não, mas se a senhora pagar o cursinho, o dia que eu me formar médico, eu lhe dou um carro de presente. E aí ela pagou um bom cursinho para mim. Isso era mês de setembro. Quando foi em dezembro eu fiz as provas, não passei. Mas aí, no outro ano, eu estava centrado de que aquele ano seria o ano da minha vitória, que eu iria passar. E aí eu comecei de novo o cursinho no mês de março. Mês de abril abriu 5 vagas de vestibulinho na UFPA e se inscreveram 580 pessoas, né? Eu lembro perfeitamente, 116 para uma vaga. Eu falei, ó, esquece que os 115 estão fora, uma vaga vai ser minha. E eu fiquei 2 meses internado praticamente na casa de um amigo. A gente estudava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente só parava para comer e tomar banho. Eu falei, ali vai ser uma vaga, vai ser minha. E aí eu fiz a prova, passei, fui o segundo colocado. Infelizmente meu amigo não passou, mas no final do ano, quando ele fez o vestibular, ele passou. Hoje esse meu amigo também é médico, trabalha na urgência. E assim, foi um divisor de águas, né? Hoje eu posso te dizer que eu sou 100% feliz no que eu faço. E isso eu transmito para os meus pacientes. Meus pacientes sabem, percebem que o que eu faço com muito amor, né? Tem pacientes que chegam no meu consultório já se entregando para a doença, achando que ali vai ser o fim. E só de uma boa conversa, de ver que o que eu estou fazendo por ele, eu faço com muito amor, só de sair do consultório a pessoa já está ali 50% recuperada. É amor. O amor na profissão é que faz depois o reconhecimento das pessoas, né? E graças a Deus eu tenho alcançado isso nos meus pacientes. É muito importante o que você está falando, passa na minha mente a questão de você entender e você passar a tomar posse da sua mente. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem onde estão, não sabem onde quer chegar e muito mais os caminhos que elas têm que percorrer. Você teve resiliência para voltar novamente a lutar pelo seu sonho. Muitas pessoas na primeira derrota já ficam pelo caminho, e pelo caminho ficam sonhos. Ou transformam seus sonhos em segunda, terceira opções. O poder que a nossa mente tem, o nosso ato de falar, é a nossa arma mais poderosa. E claro, muitas pessoas eu vejo, eu observo abandonam sonhos. É por isso que aquele jogador Cristiano Ronaldo diz, né, que o persistente vence o talento. Disciplinado vence o talento. Você fez o que você pensou. 50 anos eu trabalhando em uma profissão que eu não amo, que eu não tenho prazer, que eu vou pelo dinheiro. Eu digo, o dinheiro ele é o quê? Agora, pelo porquê você vai fazer aquilo? Quando você entende esse seu propósito, ele é uma mera consequência. Você passou por barreiras, como Napoleão Hill diz. Você venceu o medo. O medo de uma desgraça, vamos dizer que meio que você passou por um constrangimento, mas foi até bom. Uma desgraça que você tira algo positivo. Se não tivesse acontecido aquilo, será que você teria retomado aquele seu sonho? Ele se tornado a opção?
Provavelmente não, né? Será que eu não teria nem o prazer de estar conversando com o médico aqui hoje? Então, as pessoas têm que entender que o medo muitas das vezes até é necessário acontecer. E uma desgraça também, porque você toma aquilo como uma lição. E a Bíblia, eu digo sempre, no livro de Provérbios, mostra que às vezes, quando você passa a entender que erros são verdadeiros ensinamentos, você tem o resultado que é você hoje aqui. E quando você, isso é um ponto importante, e quando você faz isso por você, você também inspira outras pessoas ao seu redor a também não desistirem do sonho que ficou lá atrás. Você inspira as pessoas a retomarem de onde pararam para ir em busca dos seus sonhos. Eu falo sempre isso porque depois que eu passei em medicina, eu, eu fiz em algumas pessoas da minha família elas acreditarem que também seria possível. Quando eu passei em medicina, meu irmão mais novo, ele cursava odontologia na UFPA, mas tinha vontade de ser médico. E aí ele viu em mim a inspiração também de poder voltar para um cursinho e tentar ir atrás do sonho dele, que era fazer medicina. E hoje meu irmão também é médico, entendeu? É, Depois também que eu me formei, eu reativei na minha esposa também esse sonho. A minha esposa veio de Santarém, ela é santarena. Quando eu conheci a minha esposa, ela já era enfermeira. Ela trabalhou inclusive 6 anos ainda como enfermeira. Até que a gente tomou a decisão de que ela voltaria do zero para um cursinho para tentar de novo medicina. É um sonho que ficou para trás e que na cabeça dela já seria algo inalcançável, né? E hoje também, minha esposa é médica, formada também pela UFPA, é feliz no que faz, né? E eu tenho certeza que o sonho dela também inspirou outras pessoas, não só na família dela, mas também nas amizades, as amigas que ela tem, pessoas que estão sempre ao redor dela, também tomam isso como uma inspiração. Então é a importância de você ser um referencial de uma pessoa que batalha, que luta, que vai em busca dos sonhos. Você se torna um referencial para outras pessoas também, né? Aí você para e pensa, é aquilo que eu digo. Você conhece seu propósito, você muda de ambiência. E você usando as estratégias necessárias, você atinge o resultado. Você sabia o que você queria, lutou pelo seu sonho, você mudou a ambiência, se isolou com um colega e você usou das estratégias que com certeza outras pessoas usaram e vocês atingiram o resultado. Então, você pode ver que o resultado sempre ele é o último. E as pessoas muitas das vezes pensam antes no resultado sem vencer o propósito, a ambiência e usar a estratégia necessária. Por isso que eu digo, jovens, a gente tem que se espelhar em pessoas de sucesso. Para mim, não faz sentido você viver na zona de conforto, ficar, como eu digo, choramingando. Você vai ter que passar por essas etapas, por esse processo. E como eu digo, histórias inspiradoras inspiram outras pessoas a ressuscitar os seus sonhos e agarrarem e realizá-los. O Everton conseguiu, teu irmão conseguiu, tua esposa conseguiu. E quantas pessoas, depois de ouvir a tua história, não vão também conseguir? Quantas pessoas não vão dizer, eu também posso? Ele conseguiu. Depois que eu assisti a live do Tony Ebbe, né, aquilo Nossa, né? foi um marco, um divisor também na minha vida. Aí a pessoa pode lembrar que há 2, 3, 5 anos atrás, quando assistiu essa live hoje, se inspirou para ir atrás dos seus sonhos também, né? É uma mensagem que a gente vai deixar claro que o medo ele vai andar paralelo ao seu sonho. Eu brinco que o medo é como uma amarras que te puxam, que quer te distrair, que tu fala, será que eu posso? Tem que dizer eu posso, sem pedir o será, sem pedir eu vou fazer, não, eu quero fazer, estou fazendo. O brasileiro ele tem aquela mania de primeiro eu quero ver para depois crer, né? As pessoas de sucesso, elas creem e fazem e ficam observando acontecer. É o seu caso. É o seu caso. O que tu deixarias de uma mensagem assim para um jovem que está lutando, que enxerga ali no fundo do poço a sua aprovação, mas tem a ambiência dele desfavorável? As pessoas que estão norteando aquele jovem diz que ele não vai conseguir. A própria família muitas das vezes diz que ele está sonhando alto e o tombo e a queda ainda é mais alta ainda. O que você diria para esse jovem? Bom,
É, a gente não pode deixar de associar duas coisas no que eu vou falar. Primeira, a gente sabe que as pessoas que têm uma condição financeira melhor, elas sempre vão estar na frente. Por quê? Elas vão ter a condição de poder estudar em cursinhos melhores, em escolas melhores, de ter professores particulares, né? Mas aquelas pessoas menos abastadas, elas vão sempre ter um fogo dentro de si, aquela a marca de que se ela não fizer o dobro do que precisa, para ela vai ser muito mais difícil. Então, eu digo assim, hoje, para aquela pessoa que mora numa cidade do interior, que tem uma condição financeira desfavorável, essa pessoa ela tem que se isolar de redes sociais, ela tem que se isolar daquelas amizades que não vão agregar valor nela, que não vão ajudar, e focar no estudo. Ela tem que focar, ela tem que ser todo dia uma pessoa melhor do que foi anterior. Ela tem que botar na cabeça dela que enquanto alguns estudam 2 horas de tempo, ela tem que estudar 4. Enquanto algumas pessoas estão ali na orla da cidade, se divertindo, passeando, namorando, ela tem que esquecer isso. Ela tem que estar focada nos estudos dela e ela tem que entender que aquilo ali vai ser uma abdicação. Por um tempo ela vai ter que abdicar de tudo aquilo atrás do sonho dela. Porque ela tem que ter um foco dobrado do que de qualquer outra pessoa. Então essa pessoa, para ela, como as coisas vão ser um pouco mais difíceis, ela tem que ter o dobro do foco. A mensagem que você deixa claro é: você tem que abdicar dos prazeres temporários da vida para ter uma vida no futuro tranquila, uma vida que você vai fazer o que você ama, o que você gosta. Porque o prazer temporário é sair, curtir, perder tempo desnecessário. A cada saída que você diz, como você deixou no seu seu primeiro vídeo no canal do YouTube, que me marcou, a cada saída sua desnecessária, o seu sonho fica mais distante. Exato. Quanto mais próximo de prazeres temporários, mais longe dos seus sonhos. Então o jovem tem a opção de optar: eu quero viver uma vida de abundância ou quero ter uma vida passageira de um engano, de aquela emoção, de uma balada, de falsos amigos, de viver prazeres que são desnecessários. E pessoas de sucesso como você e outros inspiram sim, inspiram. E por isso que a nossa mensagem é levar a outras pessoas que eles são capazes. Olha, eu vou trazer como exemplo, eu passei um ano viajando para São Paulo fazendo especialização e foi um ano que eu tive que tinham meses em que eu ia uma vez, um fim de semana, né? Tinha meses que eu ia 2 finais de semana. E assim, eu moro longe da minha família. Eu moro em Bocajuba, mas a minha família mora em Ananindeua. Eu só vejo a minha família nos finais de semana. E quando chegava o final de semana que eu tinha que ir para São Paulo, era um fim de semana que eu também não via a minha família. Então, assim, para mim é muito difícil eu já ter que ver minha família somente nos finais de semana. E ainda era muito mais difícil porque, além disso, eu tinha que ir para São Paulo. Na sexta-feira eu viajava, retornava só no domingo à noite. Abria mão de ver minha família. Na segunda-feira já tinha que estar de volta no trabalho. São sacrifícios. A gente precisa, às vezes, fazer sacrifícios, porque isso também vai ser para nossa família, né? Quando você se esforça para você passar no vestibular, se esforça para passar no concurso público, isso que você está fazendo também é pela sua família. Por quê? Porque tu queres dar o melhor para tua família. Tu queres ser um referencial para tua família. Então, as pessoas têm que entender isso. A pessoa que está focada, estudando para um concurso público, para um vestibular, ela vai ter que abdicar de momentos de prazer, de alegrias, um futebol que ela vai deixar de ter que ir, uma festa no final de semana, para estudar. Mas isso daí, pode ter certeza, no final, vai valer a pena.
como diz o Joel J, o trabalho devolve, o esforço, a dedicação vai te devolver resultados, resultados de abundância. E realmente, você falando isso, passa um filme na minha cabeça dessa época também que eu vivi. Hoje o mundo te oferece muitas coisas, mas 90% dessas coisas são prazeres temporários, passageiros, que quantas vezes você não ouviu essas pessoas, né? Passou rápido, né? Olha, quem viu o Hérmito hoje, um médico renomado conhecido, está viajando para São Paulo, viajando para fora do país, e eu estudei junto com ele. Eu lembro aqui nessa sala, teu irmão que é médico hoje, meu amigo, chegou aqui para conversar comigo, então ao mesmo tempo chegou outro colega nosso que estudou juntos. Aí ele falou, pô, um é médico, outro é advogado, e eu vivo numa outra vida. Mas será que ele também, se tivesse lutado pelo seu sonho, será que ele não teria chegado onde ele quis? Se ele tivesse abdicado do que nós abdicamos, ele também não chegaria? Então, isso que eu falo para as pessoas. Às vezes eu passo o final de semana em casa lendo. Ah, tu não sai? Tu não. Eu estou numa fase ainda de aprendizado, de evolução e que eu quero para minha vida. Então, muitas pessoas abandonam seus sonhos por causa dessas amarras que te puxam, que são os prazeres passageiros. E como você falou, se você quer ter uma família, se você quer ter uma estrutura financeira melhor, viva o processo. O processo da dor, o processo da renúncia. Eu até brinco se for para sangrar sangue. Mas não deixe o seu sonho sair das suas mãos. Exatamente. Que isso, o tempo, como você disse, o tempo ele não volta. Você pode até administrar o seu tempo, mas ele não volta. Pergunto para você, você que já fez concursos com certeza e também a prova do vestibular para chegar onde você chegou, qual é a dica que você deixa sobre a questão de estudo? Qual é a forma, a melhor forma que você encontrou para você organizar o seu tempo de preparação? 2 horas, 5 horas, 6 horas? O que você diria, principalmente para os jovens? E também, já deixando uma segunda pergunta, aquelas pessoas que não passaram a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez que você conhece, eu também, que não passou no vestibular. Bom, primeiro o planejamento, né? Você tem que pegar o horário que você tem livre e tentar planejar para que você consiga estudar. Quem sempre organizou meus planejamentos de horário foi minha esposa, né? Então, a gente sempre programa assim, o que estudar, né? Por quanto tempo estudar, otimizar o tempo, mas é importante também que você durma bem, né? Porque é durante o sono é que você vai fazer ali um descarte de coisas desnecessárias que não são precisas você armazenar e armazenar aquelas coisas que são necessárias. Processar o conhecimento que você precisa para estar todo o tempo ali aprendendo, né, e botando em prática o que você aprendeu. Então não adianta você se matar estudando e não dormir bem. Você precisa pelo menos 6 horas de tempo ali para você ter um sono reparador e um sono que possa processar todo esse conhecimento que você adquiriu durante o dia e descartar o que é desnecessário. Você não precisa saber o que você almoçou, né? Mas, porque é uma informação que para o nosso cérebro é desnecessária. Mas você precisa dormir para armazenar aquela informação de algo que você precisa, de algo que você sabe que é necessário, e que mais para frente você relembre e possa botar em prática o que você estudou. Então, horário de estudo é importante. Você precisa programar isso. Precisa dormir à tarde, depois do almoço? Bom, não necessariamente, né? Tem pessoas que toda tarde, depois do almoço, têm que dormir. Eu não faço isso, né? Para mim, o sono reparador é durante a noite mesmo. Então, se você pega assim, qual é o tempo que eu tenho livre? Ah, eu estudo de manhã, então eu tenho a tarde e a noite livre. Programa pelo menos 3 horas ali à tarde para você estudar direto. Não tem nada para te atrapalhar. Uns 3 horas à noite. Faz uma pausa para janta, para tomar um banho. 6 horas de tempo que você tirar todo dia para estudar é tempo pra caramba. Com certeza nesse período você todo dia vai aprender muita coisa, né? Outra coisa, finais de semana, tire um dia também, nem que seja o domingo, para fazer atividades lúdicas, né? Sair para ir dar uma volta na praça, sair para dar uma volta com a esposa, com os filhos, com a namorada, etc. Né? Para também desafogar um pouquinho a cabeça das preocupações, de tudo que você teve que processar durante a semana toda. É bom você ter também uma atividade lúdica para que você não acabe ficando muito ansioso, né? Que a ansiedade ela pode atrapalhar bastante também nesse Você processo. diz assim, ter um equilíbrio, não é isso? Sim. Mas eu pergunto, durante essa rotina de preparação, a importância de se fazer uma atividade física.
Qual é a sua visão já como médico, a importância de praticar uma atividade física? É você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo. O que você aconselha? Tirar 1 hora, 30 minutos para fazer diariamente essa atividade física? Você como médico, que eu vejo que isso também atrapalha muitas pessoas, sem falar também na questão do sedentarismo. Você, nessa preparação para qualquer atividade, qualquer concurso ou um vestibular, você aconselharia fazer isso? Claro, a atividade física, ela, quando você pratica atividade física regular, você acaba produzindo muitos hormônios no cérebro, que são os hormônios do prazer, do bem-estar. E isso também acaba fazendo que você tire um pouco mais aquela ansiedade de toda a pressão da sociedade, da família, a pressão dos estudos. Então, a atividade física, que gera, né, a produção de hormônios do prazer, ela acaba contribuindo muito. Não só para isso, né? Acaba contribuindo também para que você mantenha o peso, né? O peso adequado para a tua altura, ou para o teu porte físico. A atividade física também, ela vai fazer com que você mantenha os níveis ali de colesterol, triglicerídeos, sua glicemia em níveis padrões, para que você não venha a ter acometimento de nenhuma doença, né, relacionado ao hipertrigliceridemia, né? Ou se você, por exemplo, já possui, se você já tem alguma comorbidade, a atividade física, ela ajuda bastante também para que você não acabe tendo uma descompensação da, do seu colesterol, do seu triglicerídeo, ou venha a ter algum outro problema mais grave mais em frente, né? Então, a atividade física é imprescindível. Inclusive, tu fizeste eu lembrar agora, eu vou até colocar isso, que nós passamos pela pandemia da Covid-19 e uma das coisas que muito foi falado, né, foi da prática regular de atividade física. Que as pessoas que tinham o costume, que tinham a prática regular de atividade física, foram as pessoas que menos efeitos tiveram quando adoeceram de Covid. Por quê? Pô? Justamente porque a atividade física, ela traz um condicionamento para o teu organismo, um equilíbrio para o teu organismo, né? E as pessoas que tinham as boas práticas alimentares e atividade física durante a pandemia foram as que menos adoeceram. E a sociedade pensou que a pandemia fosse criar na cabeça das pessoas, inclusive, né, essa responsabilidade de você fazer uma atividade física regular para que você pudesse estar menos suscetível a, a, ao que a doença poderia causar no teu organismo, da questão da gravidade dos sintomas, né? No início até a gente viu isso, né? A gente viu as academias lotarem, as praças lotarem, todo mundo voltando a fazer atividade física, as pessoas se preocupando em manter o peso, em manter uma boa alimentação também. Mas aí, com o tempo, a gente começou a ver que foi esfriando, foi esfriando. E muitas pessoas hoje largaram a atividade física de novo e, como que dizer assim, ah, eu já estou vacinado, então a pandemia deu uma esfriada, eu acho que agora já não morro mais, mais ou menos assim, entendeu? E a gente vê que hoje se perdeu um pouco mais isso, né? O que a gente viu uns 2 anos atrás, mais ou menos. Na verdade, eu vejo tu falando, a gente está um tema, né? Sonhos e medo. Como é que o medo, que ele sempre é pelo lado negativo, ele foi pelo lado positivo? O medo. O ser humano, ele pratica determinado ato através do medo que vai atingir o quê? Um resultado saudável. Porque encher as academias, as praças, com medo de morrer. O ser humano, ele tem medo de morrer, tem medo de perder o ente querido, ele tem medo da pobreza, tem medo de doenças. Mas agora, em tempos fáceis, vamos se dizer, por que você não praticar atividade física? Por que você não exercer, tirar o que eu digo, ou escrevo numa frase, eu digo, por que você não tira 1 hora do seu tempo de 24 horas para cuidar da sua mente e do seu corpo? Então você vai entregar nas suas mãos, que é médico, 24 horas do seu tempo. Tendo em vista, como você disse, através da ausência da atividade física, você acaba ganhando peso e, consequentemente, outras doenças. Eu sou prova viva disso. Eu comecei pesando 88 quilos. Em mais de 4 meses, eu atinjo hoje 75 pesos. 75 quilos e quero manter. Me sinto mais feliz, o humor melhorou, a atividade física para outros, como jogar futebol, melhorou
e eu venho A trabalhar autoestima melhora, autoestima né? elevada, sem falar que eu troquei ternos de uma forma feliz. Você gasta para comprar roupa de uma forma que feliz, tirando onda, porque várias pessoas também ali chamaram, olha, está na hora de trocar esse terno, inclusive uma vez o terno apertado, o botão, um amigo chegou e segurou, cuidado, que esse botão pode matar alguém se for estourar. Só que eu entendi que eu precisava. Foi aí que eu falei para minha esposa, eu quero aprender, quero ir com você, eu quero procurar alguém. E foi diante de um problema que eu acabei mudando a minha vida. A minha sogra, no caso, ela trocou de remédio e alterou toda a vida dela. Então eu tive que levar ela para Belém e eu não queria consultar um endocrinologista lá na hora. Cobrou um valor que, na verdade, naquele momento eu não entedia a diferença entre preço e valor, que o preço é ínfimo perto do valor que ele gerou na minha vida. Uhum. E hoje eu continuo mantendo, pratico atividade física, inclusive uma nutricionista me cobrou, né? Que eu falo de muita coisa, mas acabava esquecendo de falar de praticar atividade física, do sedentarismo, da obesidade, que a obesidade ela mata, que nós viemos estão vendo, dos sonhos e medos, e o medo. Mas aqui o medo é positivo. As pessoas procuraram academia porque estavam com medo de morrer. E as pessoas que já praticavam esporte tinham menor índice, vamos dizer, da doença do Covid. Sim, era onde as pessoas que tinham práticas regulares de atividade física eram as pessoas que podiam até adoecer, mas não chegavam a ser hospitalizadas, a ser entubadas, ir para uma UTI, entendeu? Então eram pessoas que passavam pela Covid tendo sintomas leves, né? Então se tratava em casa, com medicações em casa mesmo, e se recuperavam muito rápido. Então, isso acabou sendo muito difundido na época, que fez com que muitas pessoas começassem a fazer. Inclusive, foi quando as aulas online também venderam muito, né? Porque as pessoas não podiam sair de casa. Então, elas compravam as aulas, ou então iam para o YouTube, faziam as atividades físicas na sala de casa mesmo, com atividades aeróbicas. Medo de morrer, não falaram mais alto. É, E, e assim, a gente vê assim, hoje, né, a obesidade e as doenças cardiovasculares são hoje doenças que ainda matam muitas pessoas, né? Quem hoje não conhece alguém, ou não tem um vizinho, alguém na família que teve um infarto fulminante, né? Ou a pessoa teve um AVC, ou morreu de alguma outra complicação relacionada à obesidade, a problemas cardíacos, por falta de atividade física regular, por falta de uma alimentação melhor, né? Então, assim, a gente pode puxar aqui, por exemplo, você pegasse pessoas que vivem hoje até 80, 90, 100 anos, você vai ver que a maioria, 90% aí, são pessoas o quê? Que mantêm uma atividade física, uma boa alimentação, são pessoas que mantêm o peso. Dificilmente você vai ver uma pessoa chegar nos seus 90 anos tendo uma obesidade mórbida, né? Porque a pessoa acaba tendo algum problema muito mais jovem, nos seus 50, 60 anos, por complicações, acaba morrendo muito cedo, né? Então se que fique o recado para as pessoas, né, que mantenham essa boa prática da atividade física, mas que seja regular, 40 minutos, 45, 50, uma hora de tempo, conforme a pessoa consegue manter, né? Lógico, aquela pessoa que está sedentária, quando ela vai iniciar uma atividade física, é bom que ela inicie com 20 minutos, 25 minutos e vá aumentando gradativamente, até que ela possa chegar ali a 45 minutos, uma hora de tempo e manter pelo menos 3, 4 vezes na semana, manter essa boa prática de atividade física. essa dica do doutor é fundamental. É o que eu sempre falo. Eu converso com o dono da academia, com certos personagens, eu pergunto qual é a diferença entre motivação e persistência. Falar a verdade, até hoje nenhum consegue me explicar motivação e persistência de acordo com esses alunos na academia. Você já parou para perceber que se eu brinco, né, que alguns personagens ganham mais dinheiro, é mais fácil de ganhar dinheiro que advogado e médico. Eles acham graça porque se matricula 100 alunos e depois de 4 meses você na academia vai encontrar 5 alunos. Por exemplo, conheço pessoas que só vão na academia no dia de pagar. Começa com 100 e termina com 5. É por isso que na minha cabeça, cada dia eu entendo que o Brasil é o país das oportunidades. Por quê, Tony? Porque é um país onde não tem aquela competição de você contra você mesmo.
Você não consegue vencer a mente. Você disse, é bom as pessoas que nunca praticaram atividade física, que já são sedentárias, 10 minutos, 15 minutos, 20. Eu digo que a motivação é isso que nós vamos transformar na vida de pessoas quando assistirem a esse podcast. Está motivado, eu quero. Eu ouvi o médico dizer, eu ouvi o advogado dizer que ele mudou a vida dele. Eu quero. Amanhã eu vou falar com o nutricionista, eu vou falar com o personal. Ótimo, está motivado. Só que eu digo que a motivação é passageira. Eu brinco, é como subir a escada da academia. Eu subi o primeiro degrau, eu subi o terceiro, o quarto. O primeiro dia eu tô lá, eu vou. Só que em contrapartida eu digo para os personagens, vocês têm que saber usar o poder da mente, o poder da fala. Seu João, o senhor vai começar a partir de hoje. A regra dos estudos empíricos que eu faço, pessoas que estão acima do peso, eles não vão para academia para carregar peso. Eles vão com o intuito de perder peso. Aí imagina, você nunca praticou nenhuma atividade física e você começa a carregar aqueles ferros. Você no outro dia está tudo dolorido. Ah, vou te colocar na esteira, irmão. Tu nunca fizeste 1 quilômetro, você vai fazer um. Ótimo. Eu, se eu fosse profissional da área, motivava o cara. Isso aí, irmão. Bateu 1 hora, bateu 5 minutos. Amanhã 6. Como você falando, vai aumentando. Porque ele está lutando, praticando aquela atividade para salvar a vida dele. Primeiro que muitas das vezes aquilo ali nem está sendo feito de forma prazerosa, né? Às vezes a pessoa está ali mesmo por conta da necessidade de fazer uma atividade física para não morrer ou para não adoecer. Então ele precisa de motivação, porque aquilo ali tem que acabar com o tempo se tornando algo prazeroso para ele também, né? Eu vou até citar um paciente que uma vez eu atendi. Ele estava com o colesterol altíssimo, o triglicerídeo altíssimo, estava já no estágio de pré-diabetes. E aí eu peguei e falei para ele, eu falei, ó, ou você começa a fazer uma atividade física agora, ou talvez você não dure muito tempo. Eu meto medo mesmo, eu toco o terror, Ativou. porque o bem mais precioso da pessoa é a vida. Com certeza. Então a gente tem que motivar ele, nem que seja assim, né? E aí esse paciente retornou 3 meses depois para refazer os exames dele, os exames continuavam todos alterados. Aí eu perguntei para ele, vem cá, você está fazendo atividade física? Não, doutor. Doutor, me passe remédio, mas não me passe atividade física. Porque eu não gosto, eu odeio. Então, assim, até das vezes é mais fácil o remédio do que o sacrifício de fazer uma atividade física, né? Então é muito difícil você, você acabar num paciente como esse, fazendo com que ele tenha mudança de hábitos. É muito difícil. Mas é aquela história que eu sempre brinco, né? O medo, ele vem pro lado positivo. Eu sempre brinco com outro amigo meu que é médico. Olha, escreve lá embaixo, se ele não largar a bebida, ou se ele não praticar uma atividade física, ele vai morrer com tantos meses. O gatilho mental, o cara pode ser homem, mulher, do jeito que seja, que quando ele se depara com a morte, ele tem medo. É igual o brinco. Chegou uma intimação na sua casa, você não está bem mais. Você tem que procurar um advogado. Eu brinco. Então, esse gatilho mental que desperta da pessoa no meio de uma desgraça, no meio das necessidades, gerar uma oportunidade na vida dele. E por isso que eu digo, as pessoas ela têm que buscar a maior força da vida dela nela mesma. Se inspirar em pessoas que têm sucesso. Eu vejo as pessoas que praticam atividade física, elas trabalham melhor, Verdade. elas vivem melhor. Se as pessoas vivem, por que eu não vou viver? Gera mais disposição, Mas é gera disposição. mais vigor na pessoa, né? A pessoa, ela tem até o humor da pessoa é diferente da pessoa que faz atividade física, né? Da pessoa que mantém o peso. Sem falar da autoestima, né? De você poder vestir aquela roupa, que você vê que a roupa ficou legal e você se sente feliz de estar com aquela roupa, não tá marcando os Você escolhe a pneuzinhos. roupa, não é a roupa que escolhe você, né? Aí é uma coisa que é diferente. E eu falo que esse trabalho ele tem que ser difundido na questão da conscientização. É até mesmo levar um medo para essas pessoas para que ela acorde. Não, eu tenho que tomar uma vergonha na cara, eu tenho que sair desse, eu tenho que procurar ajuda. A maior dificuldade que eu vejo, muitas pessoas às vezes é não procurar ajuda. E não encontrar os seus pontos fracos e tentar melhorar. E muita gente se vitimiza. Ah, é fácil para ele porque ele tem dinheiro, irmão. Praia tá aí.
praça tá aí, você vai, Exatamente. corre, você no YouTube, como você falou, a internet, você começa a fazer. A maioria das minhas atividades eu faço em casa. É verdade. Teve uma vez que eu fui caminhar na estrada, encontrei um senhorzinho caminhando, ele é uma pessoa bem conhecida, inclusive, mas eu não lembro o nome dele. E é uma pessoa, se você for toda a tarde na estrada ali, ele tá lá caminhando. De segunda a sábado. Ele me falou que ele só não vai dia de domingo porque a família dele não deixa, porque no domingo não tem ninguém caminhando. Eles têm medo dele ir só e acabar acontecendo algum acidente. Mas esse senhor ele já passou por uma cirurgia de coração. Ele me falou que colocou 4 pontes de safena. Então era uma pessoa que ele não tinha hábitos de fazer atividade física, ele fumava muito, e aí acabou tendo esses problemas, teve que passar pela cirurgia, e aí depois disso o cardiologista recomendou que ele fizesse isso para que ele pudesse viver um pouco mais e ter qualidade de vida, né? E aí desde aí ele não parou mais. Então hoje, quando ele fica, ele falou que quando ele fica na casa dele no domingo, ele fica muito agoniado, porque para ele já criou na cabeça dele, toda tarde ele tem que estar ali fazendo caminhada, e você vê ele é uma pessoa alegre, divertida, conversa, muito comunicativa. É uma excelente pessoa. Tive o prazer de conhecer. Agora, ver um exemplo que pode servir, por exemplo, de outras pessoas. Eu li um livro chamado Os Hábitos dos Milionários. Quais são os hábitos que essas pessoas praticam para se tornar bem-sucedidas? E são hábitos parecidos. Só que ele pegou a teoria da força da mente dele diante de uma desgraça, que ele teve uma cirurgia porque ele fumava muito, só que ele praticou o primeiro, o segundo, a semana, o mês, o ano, e como ele disse para você, eu só não vou domingo. Ele transformou aquela atividade que é necessária para a vida, você como médico dizendo isso, em um hábito. Foi. Porque eu digo, a pessoa acorda pela manhã, em regra, ela escova o dente, almoça e janta. Em regra, todos os dias isso acontece, né? Por que ela não pode colocar nas 24 horas dela 1 hora para praticar atividade? 30 minutos. Mas vai ter aquela pessoa que vai choramingar, vai ter desculpa para tudo. Porque, como eu digo, o Brasil é o país da oportunidade porque uma massa não quer fazer. Uma massa só sonha. Uma massa diz que vai fazer, mas nunca faz. Aí um senhor, com vários anos de idade, todo dia ele caminha. Todo dia, todo dia, todo dia. Melhor. As pessoas passam lá um homem todo dia. Uma experiência que deve ser seguida e praticada por nós que somos mais jovens. Tem. Quantos pacientes você já não encontrou que mudou a sua vida a partir de praticar atividade física? Qual foi o paciente que marcou a sua vida? Tem algum paciente assim? Assim, esse senhor que eu conheci, né? Uma pessoa que ela serve de inspiração, inclusive. Esse senhor. Eu queria recordar o nome dele, mas não estou conseguindo recordar. E eu tenho um amigo. Ele é meu paciente também, mas ele é também um amigo. é, que eu não sei se eu falo o nome dele aqui. Fica à vontade. Bom, eu vou reservar, mas quando ele ver esse podcast, ele vai saber que é pra ele. É uma pessoa que eu peguei muito no pé, né? Ele estava muito acima do peso, a esposa dele pegava muito no pé dele também. E aí toda vez que ele ia no consultório comigo, eu falava pra ele, cara, você tem que fazer atividade física. E ele ficou hipertenso por conta do excesso de peso. E ele começou a se sentir mal, durante a noite ele passava mal, muitas das vezes acordava passando mal por causa do excesso de peso. A esposa dele disse que ele roncava muito por conta disso também. E aí ele se viu numa situação, assim, que foi um momento em que ele viu que ou ele tomava uma decisão ou ele não duraria muito tempo. Ele começou a sentir fortes dores no peito, então ele foi desesperadamente para Belém, fez vários exames do coração, e aí o cardiologista falou para ele que a importância que ele tinha de perder peso, fazer atividade física, porque senão o quadro hipertensivo dele ia ficar cada vez pior e que ele poderia correr o risco, sim, de infartar. E aí ele começou a fazer atividade física religiosamente. Então ele sempre passa na frente de casa, às vezes quando eu estou chegando do trabalho, ele passa caminhando e ele já perdeu muito peso. Hoje ele tá num corpo bem mesmo, tá bem em forma física. Ele me falou já que dos 2 medicamentos que ele tomava para pressão, ele já está tomando só um. Deu uma normalizada na pressão dele. E me falou também que as dores que ele sentia em joelhos, nas articulações, dor de coluna, até
as dores no peito que levaram ele a ir para Belém procurar fazer exames também não estavam mais dando. Ou seja, hoje eu encontro com ele de vez em quando na rua, eu vejo o quanto ele melhorou em tão pouco tempo, né? Pra você ver a importância. Não vou citar o nome dele, mas ele vai saber que é para ele. Essa mensagem, ela é muito valiosa para outras pessoas. Nós estamos falando de um tema que é extremamente relevante, sonhos e medos. Passamos por tema como você atingir o sucesso. Falamos um pouco sobre a questão da atividade física, que é muito importante, e o não praticar atividade física, o que ela gera na vida das pessoas. Você citou o exemplo do senhorzinho e também citou o exemplo do seu amigo. E também você melhore e novamente diz saúde, não, Deus, saúde, família e trabalho. Tudo estava congelando em torno da saúde dele. A mulher com certeza hoje está feliz, o médico dele está feliz, ele está feliz. Então, irmão, não faz sentido você não praticar atividade física. Todo mundo fica feliz, você fica feliz e além disso, o meio que você circula fica feliz, ninguém vai ficar te zoando. Quando as pessoas te zoarem que você está acima do peso, como diz Paulo Vieira, o poder da autorresponsabilidade é seu. Quem coloca a comida na boca é você. Quem não dorme direito, como você disse, é você. Então, se não está conseguindo, irmão, grita, procura ajuda, procura um médico, procura um profissional que vai te auxiliar. Não é essa a dica que você dá? Com certeza, e assim, todos em casa, né, ou em qualquer lugar que você estiver vendo esse podcast, você vai saber disso. Todas aquelas pessoas que mudaram a chave e fizeram o que tinha que ser feito, né, em relação à prevenção, fazer atividade física, melhorar a alimentação, todos em casa vão saber que houve uma mudança drástica na qualidade de vida dessas pessoas, né? Eu digo sempre, até brinco com meus pacientes, que quando você entra no eixo, até a esposa fica feliz. Por quê? Porque você tem mais vigor, você vai ter mais disposição para namorar, você vai deixar a esposa mais feliz também, né? Ou o esposo também, né? Porque inclusive, né, eu estava assistindo um vídeo antes da gente começar o podcast de um programa que trata de obesos mórbidos para fazer cirurgia e tudo mais. Então, o, o rapaz que foi entrevistado, ele estava tão obeso, né? Ele sentia tão prazer na comida que ele dizia que comida para ele era melhor do que sexo, né? Pra você ver a que ponto a pessoa chega, né? Quando a pessoa sai do trilho completamente, né? Perde completamente o rumo do controle sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Então, a pessoa acaba colocando prazeres em coisas que deveriam não ser o grande prazer da vida dela e transforma a vida dela num caos. Então, pegue a dica do doutor. Primeiro, prazer temporário, o sexo, depois a comida. Caso contrário, você vai para a terra do pé junto, que lhe chore, mas não vê. Mas a dica é boa e fica para as pessoas, tanto para homem como para mulher. A saúde tem que ser em primeiro lugar. Você está bem, automaticamente outras pessoas também ao seu redor ficarão bem. Você praticando a atividade diariamente, isso mudou a minha vida, com certeza mudou a vida do seu amigo e com certeza vai mudar a vida de várias pessoas. Eu sou advogado, mas vocês estão ouvindo num profissional que é da área da saúde. Então, esse é o papel fundamental. A nossa missão vai ser essa, vai ser levar informações, que informações realmente para solucionar problemas. Um médico, um advogado, outros profissionais que vão vir aqui vão trazer informações relevantes. Por isso, ajude a compartilhar esse conteúdo, levar esse conteúdo para mais pessoas. Siga o Dr. Everton, acompanhe a rotina dele no Instagram, agora ele tem canal no YouTube. Lá você vão se apropriar, vocês vão degustar de informações valiosas e vamos encerrar aqui nosso podcast falando um pouquinho do que ele ama também, que é viajar, conhecer lugares. Você que tem intenção de viajar, viajar com milhas, que ele também comenta lá no Instagram dele, siga. Qual é o conselho? Depois de você romper o medo, realizar seus sonhos, você praticar atividade física, e agora que você diz para as pessoas viajarem, que tem um outro prazer. Antes de eu falar das viagens, né, eu vou falar uma coisa para você. É o único período que eu não consigo fazer atividade física, quando a gente viaja.
não dá tempo, porque é muita coisa para conhecer. Aí eu ainda peco ainda nisso, né? No dia a dia, a minha esposa todo dia me liga. Já foste pra academia? Se tu não foi, bora, te arruma e vai. Tá cansado? Vai cansado mesmo, mas não deixa de ir. Ela pega bastante no meu pé. Mas quando a gente viaja, não dá pra gente fazer atividade física. E aí você fala, né, de um assunto que eu gosto de falar muito, que é a respeito das viagens. Eu adoro viajar. Eu já queria deixar já de antemão aqui é um, um assunto, um spoiler, né, de primeira mão, que minha esposa e eu, a gente comprou agora, recentemente um trailer, que vai estar chegando agora nas próximas semanas pra gente, que era um sonho que a gente tinha de muito tempo, que era ter um trailer pra gente poder viajar, né? E aí a gente conseguiu realizar esse sonho, estamos esperando. Os nossos filhos também estão super empolgados, esperando esse trailer chegar. A ideia é que a gente faça, assim, inicialmente mais viagens nos finais de semana, por alguns municípios mesmo, por aqui por próximo, né? Dentro do Pará mesmo. Mas aí depois a gente tá com um planejamento aí de fazer uma viagem para fora do estado. E aí eu já queria deixar aqui o arroba do Instagram que eu criei para nossas viagens, que vai ser o arroba vem-te embora, mano. Pronto, o homem extremamente paraense. Vem embora, mano. Segue lá o Instagram do homem, que aí você vai conhecer um assunto mais apropriado sobre viajar, que viajar também te deixa feliz. Então, meu amigo, obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui. Siga no canal Tony Eb e siga também Everton Everton Benassi. Benassi.